Muito bem, vamos começar mais uma aula. Galerinha, mais uma vez, professor Anderson Santos na área. Para você que ainda não deu o like, vai lá, deixa o seu joinha e se inscreve no canal aí. É isso aí, muito bem. Além de professor, agora youtuber. Muito bem. Aula de hoje falaremos sobre hemodiálise. Então, o que é a hemodiálise? É um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento libera libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como excesso de sal e líquidos. Então, as toxinas que os rins normalmente filtram, né, durante o processo natural da filtração glomerular e excreta aí na urina, a máquina de hemodiálise faz isso através do processo de difusão. Lembra da aula passada que eu expliquei lá o que é a difusão, né? Então, quem não lembra, dá uma acessadinha lá já para poder assistir legal essa aula e entender tudo, tá bom? Então, o equipamento de hemodiálise, basicamente, né, a máquina de hemodiálise é um rim artificial. Então, ela vai substituir as funções renais do paciente que tenha sofrido falência parcial ou total dos rins. Portanto, este equipamento tem a função de recircular todo o sangue do corpo do paciente, realizando artificialmente as funções naturais dos rins. Então, vamos lá. É feita a punção, né, daqui da fístula, né? O paciente vai ter uma fístula. Eu já vou explicar o que é a fístula aí, né? Uma agulhinha aqui, outra agulhinha aqui, certo? Então o sangue ele vai sair, né, do corpo do paciente. Aqui nós temos na máquina um clamp, detector de ar. Então é um sensor de bolhas, certo? E por que é importante? Porque não pode ter bolhas, né, na corrente sanguínea. Monitor de pressão venosa. Então a pressão vai controlar a pressão que o sangue saia do corpo do paciente aqui, certo? Esse sangue ele vai passar aqui, vai entrar pelo dialisador. É aqui no dialisador, gente, que vai ocorrer a filtração, a filtragem do sangue pela difusão, que é aquele processo que eu expliquei na aula passada. Então, do maior para o menor. Aqui, o sangue que está bem concentrado de impurezas, ele vai ser filtrado através de uma membrana aqui, ó. Tem uma membrana aqui dentro. Então, isso aqui é único. Só o paciente usa, tá bom? Não pode ser utilizado por outros pacientes. E depois o sangue ele vai sair aqui, né? Ele vai ser bombeado por esse sistema, percorrendo esse trajeto aqui, ó. Ele vai receber uma dose de heparina. Vocês lembram lá, né? Heparina? Então é um anticoagulante, vai evitar que o sangue ele coagule nesse sistema, né? Lembrando que esse sangue está fora do organismo, né? E o sangue, quando ele é lançado fora do corpo humano, ele tem a, né, tendência de coagular. Então, para que não forme trombos, né? Para que o paciente não tenha uma trombose, é infundido aqui uma certa quantidade de heparina, tá bom? E a bomba aí vai, né, fazer fazer aqui vai lançar o sangue aí, tá bom? Novamente. Então tem um monitor de pressão arterial, tá? E o paciente ele é monitorizado durante todo o período que ele está na máquina, né? Então, o paciente ele precisa de uma assistência de enfermagem constante durante esse período aqui, né, em que o sangue ele vai para uma máquina ser filtrado de forma extracorpórea, né, e ele pode ter aí hipotensão durante esse procedimento, ele pode ter hipoglicemia, né, o paciente por conta da heparina que ele pode ter sangramento, né. Então, é importante controle de sinais vitais durante todo esse processo. Então, só para relembrar aí sobre a difusão, nós temos aqui
deste lado aqui a corrente sanguínea com toxinas metabólicas, ureias e pequenas proteínas lá, lembram dos aminoácidos? E células sanguíneas. Tudo isso está bem concentrado, né? Porque tem toxinas, tem ureia, enfim, sódio. E o fluido da diálise, né? As moléculas de água, essa água aqui ela está muito bem filtrada, ela fica do outro lado aqui dessa membrana dialisadora. E toda vez que a gente fala de difusão, a gente fala da passagem de um ambiente mais concentrado, no caso a corrente sanguínea, né, o sangue, né, que vai passar pela máquina, sendo filtrado pela membrana dialisadora. E aí este fluido aqui, o sangue mais limpo, ele vai passar e vai voltar para o paciente. E o conteúdo, as toxinas, os residuais metabólicos que não servem mais serão descartados, certo? Então o equipamento da hemodiálise, né, ele é basicamente dessa forma aqui, ó. Aquele no slide anterior era somente um esquema, né? Então aqui, ó, o sangue bombeado até o dialisador, né? Aqui tem os filtros, lembra, ó? O sistema de detector de bolhas, né? A bombinha. Aqui, ó, o dialisador, ó. Ele vai passar por aqui, vai ocorrer esse processo de difusão, a filtragem aqui dentro, tá? Ó, aqui dentro. Ele vai voltar, ele vai receber um pouquinho de heparina, né, um anticoagulante. E ele é devolvido purificado para o acesso do paciente. Então a cara na máquina é essa aqui. Existem outras cores, outros modelos aí. Essa é da Nipro. Então aqui, ó, já tem, ó, acoplado aqui um manguito. Por que o manguito? O paciente ele vai ter o seu sangue lançado para a via extracorpórea, então os riscos de hipotensão são muito grandes, né? Como se o paciente estivesse tendo uma hemorragia. Isso sobrecarrega muito o coração, né? Você imagina o organismo, né, tentando compensar uma hemorragia, né? O paciente pode apresentar taquicardia, hipotensão, sudorese, mal-estar. Então é importante controlar a pressão venosa. A máquina faz isso, né? A pressão venosa, ou seja, a pressão que o sangue sai do paciente, e a pressão arterial através do manguito. Tudo isso vai determinar a velocidade desse processo, né? O processo de hemodiálise pode demorar 1h30, 2 horas. Tudo isso vai depender do quadro clínico do paciente. Eu não posso acelerar um processo, né, de filtragem sanguínea se o paciente está com um quadro de hipotensão. Quanto maior a velocidade que eu fizer esse processo, maior vai ser os sintomas que eu vou causar no meu paciente. Então, lembrando que nós utilizaremos heparina. Lembrando que o processo de filtração, vamos pensar da seguinte forma: esse paciente, os rins não trabalham. Qual é a função dos rins, né? Além de filtrar o sangue, ele produz alguns hormônios, produz algumas substâncias. Vamos falar um pouquinho sobre a eritropoetina. A eritropoetina, ela é produzida nos rins. Esse paciente, por exemplo, ele vai ter que tomar a eritropoetina humana, né? Ele vai ter que tomar a dosezinha aí de heparina durante o processo de hemodiálise. Esse paciente ele vai perder, né, eliminar líquido. Então o paciente ele vai ser ligado à máquina pesando, por exemplo, 74 quilos. Vai ser desligado da máquina pesando 72, 71. Isso vai depender do quanto, né, vai tirar de líquido desse paciente. Então, imagina o quanto que vai sobrecarregar o coração desse paciente, tirando sempre uma quantidade de líquido desse paciente, né? Então, além disso, esse processo aqui mecânico de filtração renal, dessa circulação aqui extracorpórea, né,
acarreta também quebra de substâncias figuradas da corrente sanguínea. Então, quebras, hemólise, né? Quebras de hemácias, né? O paciente pode ter também um quadro de anemia. Então, o paciente pode e deve fazer uma suplementação, por exemplo, com sulfato ferroso, né? Com ácido fólico, né? Alguns pacientes chegam num estado tão crítico que recebem até um concentrado de hemácias. Então, estamos falando aqui do paciente clínico, tá? Que ele faz hemodiálise numa clínica de hemodiálise, tá bom? Então, essa aqui é a máquina comum aí que ele vai fazer hemodiálise durante aí durante sua vida, 3 vezes por semana, 4, né? Isso vai depender da nefro, tá? Então, para que o paciente faça a hemodiálise, ele vai precisar de um procedimento cirúrgico chamado que é a FAV, né, para fazer a ligação da FAV, que é uma fístula arteriovenosa, que é a junção de uma artéria com uma veia para que se aumente o fluxo sanguíneo. Tá vendo? Então o paciente tem uma FAV aqui. Isso aqui é um procedimento cirúrgico, tá? E após a ligação, a junção da artéria e da veia, imediatamente não se pode, né, tem que esperar um período de cicatrização aí para que essa fístula fique funcionante, tá bom? Até que isso aconteça, o paciente ele vai dialisar através desse catéter aqui, ó, duplo lumen tipo Shiley, né? Então essas duas vias aqui que ele vai utilizar para ser ligado aí à máquina dialisadora, certo? Então o paciente renal crônico que está à espera de um transplante, ele vai ter aí esse procedimento cirúrgico para que seja feita a FAV, a fístula arteriovenosa, tá bom? Até que esta fístula esteja funcionante, ele vai utilizar o catéter duplo lumen aí, tipo Shiley, né, o mais comum. Bom, nós falamos aí, eu falei para vocês que a hemodiálise ela força um pouquinho o organismo do paciente, né? É um procedimento que vai demorar em média 2 horas, 2 horas e meia, e o paciente ele vai ter essa sobrecarga cardíaca, o paciente ele vai ter uma perda de líquido razoavelmente grande, e isso exige que o paciente esteja hemodinamicamente estável, né, que ele esteja bem. Mas e se o paciente ele tiver um quadro clínico, né, uma condição de instabilidade? Existem esses equipamentos aqui de hemodiálise chamado Prisma. Essa aqui é da Flex, né? É uma bem moderna, chamado Prisma. O que ela faz? Ela faz o mesmo procedimento, tanto que aqui, ó, tá aqui, ó, o capilar, o filtro, né? Só que esse paciente aqui ele está numa UTI, numa unidade de terapia intensiva. E essa Prisma, essa máquina, ela vai ficar ligada ao paciente 24 horas. Ou seja, o processo de filtração aqui vai ocorrer de uma forma mais lenta, menos agressiva, digamos assim. Fazendo com que os efeitos da hemodiálise, né, sobre o corpo do paciente sejam menores. Então, a Prisma ela é preferencialmente utilizada em pacientes que estão no quadro clínico mais instável, com uma instabilidade clínica maior. Então essa aqui, olhem, observem bem a carinha dela, vocês vão, né, encontrar na UTI, pacientes em unidade de terapia intensiva, tá bom? Geralmente ligadas constantemente até que haja aí um processo de melhora do quadro clínico do paciente. Lembram-se quando nós estudamos a insuficiência renal aguda, que pode ser causada por um quadro séptico, um quadro de infecção? Pois bem, quando os pacientes estão com um quadro de sepse, por exemplo, e entram num processo de insuficiência renal, a Prisma ela é bastante utilizada também na terapia intensiva, tá? Então é outro formato, é outra máquina, tá bom? Ela já não vai causar tanta distorção na configuração aí do paciente, diminuindo bastante os efeitos colaterais. Bom, gente, então de atividade para hoje, vocês vão fazer uma pesquisa
sobre os cuidados de enfermagem e complicações no tratamento de hemodiálise, tá bom? Então, quais cuidados? Eu acabei falando muita coisa aí, se vocês prestarem atenção no vídeo. Eu falei muito sobre os cuidados de enfermagem também, os cuidados que a gente vai ter que ter com esse paciente. Levando em consideração que o sangue do paciente ele é filtrado numa máquina, né? Que ele vai perder vão ter quebra de algumas células sanguíneas, né? Isso vai acarretar alguns problemas. Então, quais cuidados e orientações nós devemos ter com o paciente? Outra coisa, esse paciente ele não urina, certo? Então ele não vai fazer a diálise, não vai dialisar todos os dias, né? A maioria deles dialisam, por exemplo, de segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sábado, 3 vezes por semana, por 2 horas em média. Então, quais cuidados que eu devo ter quando esse paciente ele estiver na casa dele? Né? O que eu vou orientar para esse paciente? Né? E as complicações do tratamento de hemodiálise? Né? Por que a Prisma ela existe? Né? Vocês viram aí que a Prisma ela é menos agressiva. Então, deem uma estudada, mas, sobretudo, prestem atenção em muita coisa que eu falei aí durante a aula. Se for necessário, assistam o vídeo novamente e vão dando pausa aí e olhando direitinho. Coloquem as suas anotações, a sua pesquisa na aba anotação do aluno, e na próxima aula nós falaremos sobre esse tema da pesquisa, tá bom? Lembrando que a pesquisa sempre conta ponto para a formação da média de vocês. Beleza? Então até a próxima aula, pessoal. Espero que tenham gostado. O tema é muito bacana, tentei fazer bem ilustrativo. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.